Boa noite a todas, a todas. É um prazer, né, estar aqui, sendo acolhida por vocês. Esperamos que a palestra de hoje, a conversa de hoje, possa auxiliar, né, cada uma de nós que aqui estamos, nesse processo da vida familiar. Então, o tema é fortalecendo a família. Ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de fazer, em vários momentos, reflexões sobre a família. E, no passado, essas reflexões sempre iniciavam com um resgate histórico da constituição das famílias, né, o formato das famílias, como que as famílias eram, como é que estão hoje. Mas a doutrina espírita, ela vai nos auxiliando a compreender que o mais importante, quando nós falamos das famílias hoje, não é a forma como elas se apresentam, não é? Mas a oportunidade bendita que ela nos oferece. Então, hoje nós vamos falar das famílias, ou da família, de uma maneira diferente. Nós não vamos nos preocupar com o formato que ela tem, porque isso é o que menos faz diferença nas relações. Até porque cada um vai ter, de fato, a família que precisa, né? A família que construiu, que semeou ao longo do tempo. E toda família, ela nos oferece espaços variados de aprendizado, com certeza. Mas vamos pensar aqui em alguns espaços que são muito especiais na família e que às vezes a gente não presta muita atenção, às vezes a gente esquece. Então vamos começar pelo mais rico, ou aquele que deveria ser o mais agradável, que é o espaço de amor, é o espaço do acolhimento, o espaço do abraço, né? O espaço daquele sentimento de aconchego, aquele lugar aonde nos dia a dia, nas atividades, você pensa em retornar para ficar bem. Então esse deveria ser aquele espaço de família. Só que a gente sabe que nem toda família é assim, não é? Quantos irmãos nossos, nos dia a dia, almejam muitas vezes até nem retornar, né, para o aconchego familiar, ou atribuem aos familiares os seus problemas, as suas dores, não conseguem se sentir devidamente amados, acolhidos naquele espaço. E aí, muitos se perguntam, mas não é para ser um espaço de amor? Por que é que não é esse o sentimento presente? Nós vamos nos lembrar que nenhum de nós é colocado num espaço sem que haja uma necessidade. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas nós estamos sempre no lugar certo, com a pessoa certa. É um entendimento, nós realmente estamos. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa ou aquele agrupamento era o planejamento que nós tínhamos feito. Pode ser que a gente tenha desviado, né? Pode ser que a gente tenha errado o caminho. Mas mesmo assim, continua sendo o lugar certo. Porque como todos nós estamos vivendo experiências muito semelhantes, né? Experiências muito parecidas, como experiências para aprimorar a nossa paciência, a nossa tolerância, né? Para aprender a lidar muitas vezes, principalmente com aquelas coisas que nos incomodam, né? Aposto que talvez não seja o caso de vocês, né? Mas lá em casa o aprendizado é esse, sabe? Aquilo que incomoda, aquilo que cutuca, é ali que as coisas acontecem, né? Então, tudo isso, todos esses lugares de aprendizado, só
nos acolhem porque lá em algum momento das nossas existências passadas, nós semeamos. Tem uma frase que é muito comum e é muito usada, né, que a colheita, ela é livre. Né? A semeadura é livre. Você pode semear à vontade, o que você quiser. Agora, a colheita é obrigatória. E não adianta que o outro não colhe o que você plantou. Só você é que colhe. É inevitável. Então, se durante as nossas existências passadas nós não semeamos tolerância, paciência, compreensão, equilíbrio, tranquilidade, como é que a gente acha que vai encontrar isso hoje? Né? Como? De que maneira? Pela misericórdia divina? Ah, sim, pela misericórdia divina às vezes a gente encontra, né? Porque é só pela misericórdia mesmo que muitas vezes as coisas não se tornam mais complicadas na nossa existência. Mas nada do que nos acontece, as pessoas com as quais nós nos envolvemos, elas são os presentes de Deus para o nosso aprendizado. Elas trazem exatamente aquilo que nós precisamos aprender. E transformar o lar, né, a família, o lar pode ser só o espaço físico, né? Então, a família em um espaço de amor, de afetividade, de amorosidade, depende da disposição que eu tenha em semear hoje, se eu não estiver colhendo ainda, de semear hoje esse amor, essa afetividade, esse carinho. Aí muitos pensam assim, mas eu não vou fazer se o fulano não fizer. Não, ele é que tem que fazer primeiro. Não, isso é obrigação do marido. Não, isso é obrigação da esposa. Lembrando que a família, na família, a gente vai destacar 2 tipos de relacionamento que são muito presentes e que interagem muito e que têm um poder de influenciar um e outro. Nós temos os relacionamentos entre o casal, seja ele, né, no formato que ele seja, e o relacionamento de pais e filhos. Então, são relacionamentos diferentes. São manifestações de afeto, são manifestações desse amor que vão aparecer dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, de formas diferentes. Então, quando a gente pensa nessa necessidade de semear hoje, enquanto relacionamento afetivo, qual dos dois tem a obrigação de ter a iniciativa para aprimorar esse relacionamento? Para que o amor esteja presente. O amor que vai se manifestar no perdão, na tolerância, no carinho, no cuidado. Quem tem essa obrigação? Os dois, não é? Com certeza. Eu tenho 3 filhos, 3 rapazes, né? Na verdade, 3 homens já, né? Adultos, que têm a sua vida, a sua família. E sou sogra, né? Sogra, olha, você gostou, né? Ser sogra tem as suas vantagens, né? Tem, né? A boa, no meu caso, foi que, como eu tive 3 filhos, hoje eu tenho 3 netas. Olha que coisa boa, né? Eu fiquei no lucro. Mas, o que acontece com a mãe quando ela vê o filho casado? Ela vai reparar na esposa, né? Por quê? Porque ela quer que a esposa cuide do filho dela. Porque ele é filho, né? Ele pode estar com 40 anos, mas ela quer que ele cuide do filho dela, não é? Porque mãe é mãe, ele pode estar com 50 anos, ele é mãe, ele é o seu filho lá, né? Que você cuidou, que você acompanhou. E aí, você observa que a esposa não dá um remédio para ele quando ele está doente. Você já acha isso um absurdo, né? Olha, né? Você acha um absurdo, né? Tá bom. Né? Olha, porque você pensa, mas, olha, imagina que eu ia deixar esse menino, o menino, né?
doente, sem lhe dar um remédio, né? Aí você pergunta, aí a gente para e pensa, você faz isso para o seu marido? Porque sabe o que acontece às vezes? Às vezes no relacionamento, a gente se dedica mais a uma das partes da família. Aí às vezes a gente é muito mãe e pouco esposa. Ou muito esposa e pouco mãe. Tem isso também, né? Então é importante a gente avaliar. E aí quando a gente passa da condição de mãe para sogra, é um exemplo maravilhoso para você poder refletir que aquilo que te incomoda que a sua nora faz ou não faz, será que não é o mesmo que você faz com o seu marido? Ou fez a vida inteira com ele? E achando, e aí você já parou para pensar no que o seu filho devia fazer para a esposa dele? Será que ele está fazendo? Será que você não observa no comportamento dele uma extensão do comportamento do seu marido? Que você já se acostumou e você acha que está bom? E acha que a sua nora devia aceitar quando ela não aceita? Né? Quando ela reclama, quando ela se coloca. Então, olha a oportunidade de aprendizado que a gente tem. E cabe a quem, fazendo essas reflexões, introduzir as mudanças. Fazer a sementeira agora. Porque agora a gente está colhendo o que a gente plantou. Quem aqui tem mais de 30 anos de casamento? Alguém tem mais de 30 anos de casamento? Aqui? Ah, pois é. Então, quem tem mais de 30 anos de casamento sabe que agora a gente está colhendo o que a gente plantou, né? Então, eu e meu marido, nós também temos mais de 30 de casamento. Então, você plantou lá, agora você está colhendo. Só que sempre é tempo de plantar. Lá quando a gente tem uma horta, a gente não acompanha o tempo das plantas, né? Aí a planta não morre, você não tem que cuidar da terra de novo, tem que fazer uma muda nova, tal, né? Tem aquelas plantas que as florzinhas caem tudo, ela seca todinha, você pensa que nunca mais ela vai dar nada, depois passa um período, a bichinha tá lá toda bonitinha de novo. Os nossos relacionamentos também são assim. Às vezes eles passam por períodos em que as flores estão meio assim despedaçadas, né? Tá meio sequinha. Aí você tem que cuidar do adubo, você tem que ver como é que tá aquela terra ali, você tem que estar cuidando para ela florescer. É o tempo da semeadura. Porque o nosso relacionamento familiar, ele não vai acabar quando a gente morrer. Sabe aquela coisa do casamento, até que a morte vos separe? Ah, a morte vai separar, não. Vai não. Meus pais viveram 64 anos, foi um casamento de 64 anos. Quando meu pai desencarnou, eles tinham 64 anos de casado. E alguns anos antes, a minha mãe e eles viviam brigando. 64 anos e eles viviam desentendendo, era uma maravilha, uma coisa maravilhosa. E às vezes ela ficava muito brava com ele, e ela era muito teimosa, muito pirracenta, ficava dias sem conversar com ele, sabe? Isso era uma beleza. E uma oportunidade, conversando, e ela conhecia a doutrina espírita, olha, imagina, né? Que coisa. E eu e a minha irmã, um dia conversando com ela muito zangada com ele, não tem problema também, quando morrer acabou. Ô, dó, mas você não sabe que não vai adiantar. Mãe, é melhor você tomar um jeito e consertar esse negócio logo, porque na hora que desencarnar, depois você vai ter que voltar com ele. Aí ela sentou, olhou e falou assim, mas eu não quero não. Eu falei, ô, dó. Aí ela falava, né, desse jeito, Deus me livre. Eu falei, Deus vai te livrar não, tem jeito não. Se em 64, na época ela tinha quase 60 anos de casada, você não aprendeu, você acha que vai desencarnar e não vai voltar com ele? Mas tá certo, já tá tudo planejado já. Aquilo ela ficava um veneno. E com certeza eles vão ter que voltar para poder plantar de novo e acertar as coisas, né?
Oi? Replantar, eles vão ter que replantar, vão ter que arrumar a terra toda outra vez, porque a bagunça foi grande. Então, não adianta a gente achar que vai se livrar de um relacionamento. Às vezes, não é que as pessoas, e é importantíssimo que a gente lembre, se uma pessoa não estiver vivendo um relacionamento saudável, ela não deve mantê-lo, óbvio, né? Ninguém quer e ninguém deve se obrigar a sofrer um relacionamento abusivo, né? Que não vai trazer crescimento para ninguém. Porém, muitas vezes a nossa intolerância nos faz romper alguns relacionamentos e nos conduz a outros relacionamentos idênticos. Então você sai de uma situação, caminha e cai na mesma situação. Qual o ensinamento? É porque o que você plantou continua tendo que colher, porque não é muitas vezes com a pessoa, com aquela individualidade, é com a lei. Os nossos compromissos são sempre com a lei, os nossos débitos são com a lei, os nossos equívocos, a nossa plantação é com a lei, e é inevitável. Então eu posso sair daqui e achar que não, aqui não tá bom, eu vou para cá. Mas eu só mudei o caminho, mas o que eu vou encontrar na minha frente é a mesma coisa, enquanto eu não aprender aquela lição. Sabe, o aluno que está lá na terceira série não conseguiu aprender, não, terceira série não, né, que é coisa muito antiga, né? O que é terceiro? Sei lá, não sei mais, nem sei mais o que é, né? Dos dias de hoje. Terceiro ano que só não sei mais o que é. Mas vai lá que o menino está estudando. No meu tempo era a terceira série. Ele tinha que, naquela época, ele tinha que saber fração. Aí o menino aprendeu a fração. Aí ele passa, né, para uma outra etapa. Ele vai ter que aprender a fração, porque se ele não aprender a fração, ele não vai aprender o conteúdo seguinte. Não é assim na escola? Se você não aprende uma coisa, de um jeito ou de outro, você vai ter que aprender, porque o conhecimento, ele vai sendo construído a partir de outro conhecimento. Então, eu aprendo um conteúdo, eu aprendo as letras, e das letras eu aprendo as palavras, não é assim? Coisa, mas para aprender as palavras, eu tenho que saber as letras. Então, não adianta a gente tentar achar que vai pular etapa, que vai aparecer o aprendizado na nossa frente. Não. A família é esse espaço. Olha, e é um espaço de repartir e abrir mão. Quem aqui tem filha? Tem filha? Filha. Olha, filha adolescente. Quem já tem neta adolescente? Olha que coisa maravilhosa. Essa parte, então, do aprendizado, se com o companheiro já é uma bênção, não é? Já é uma coisa assim, uma escola, aquele treinamento contínuo, né? Aí, se você tem filha, neta, você vai aprender o desapego, sabe? Aí, aquela roupa que você gosta serve direitinho nela, né? O sapato, a roupa, a maquiagem, não sei o quê. Daqui a pouco você descobre que você não tem mais um guarda-roupa, que ele é um guarda-roupa coletivo, porque tudo que é seu é dela também, né? E muitas vezes sem que você se dê conta disso, porque muitas vezes você nem é informada de que aqueles itens foram compartilhados. Olha, que coisa melhor do que treino para o desapego? Principalmente quando a gente é apegado, né? Ai, não, eu tenho esse copo aqui, esse copo maravilhoso aqui que eu ganhei da bisavó de não sei quem, e ninguém pode mexer. O copo tá guardado lá. E você tem uma neta, daquelas bem espoletas, bem nada. Quando você vê ela tá andando com o copo pela casa, sabe? O copo já tá lascado. E já tá até trincadinho, porque ela deixou cair lá assim, sabe? E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Não é? Porque a gente tem que aprender a compartilhar, tem que aprender a abrir mão, tem que aprender a dividir. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, vou colocar lá na família todas as oportunidades para vocês. Se vocês não aproveitarem, é porque vocês não querem. Porque não é porque eu estou
negando o conhecimento, não. Está tudo aqui. Então, vamos lá. Treinar o amor. Aí você vai ter o seu companheiro, você vai ter seus filhos, e você vai ter que semear para poder colher. Agora você vai aprender o desapego, porque a vida em família é um exercício único para esse aprendizado. Você não é a única pessoa dentro da sua casa. Ah, você gosta do silêncio. Você ama o silêncio. Oh, que pena. Coitado de você. Né? Que pena. Você vai ter que conviver com aquela algazarra, com os netos brigando, com os filhos brigando, correndo, né? Aquela coisa linda. E você tem que lidar com isso. Tem que aprender a conviver. Porque é o convívio ali, na vida, na sociedade, você não convive com isso? Lá no seu trabalho você não tolera? Por que dentro de casa você não vai tolerar? Por que os seus filhos, seus netos, os amores da sua vida não podem fazer o que os outros, lá nos outros ambientes que você participa, podem? Você é tolerante lá e não é tolerante aqui. Mas aonde é que você tem que ser tolerante primeiro? Tem que ser lá? Tem. Mas será que o de lá é pleno, é inteiro, é uma entrega legítima mesmo? Porque ela vai ser assim, vai se consolidar enquanto aprendizado quando te incomodar muito. Né? Nós vamos ver que a família é lugar de incomodar e de ser incomodado. Por isso que a gente está nela, né? Ah, essa aqui é muito boa, ela comeu até a letrinha, quer ver? Vem, letrinha, cadê? Ah, olha, veio separadinha. Desconfigurou, mas é isso mesmo, lugar de aprender a fazer junto. Aí, a esposa está lá na cozinha, um exemplo, né? De repente tem um esposo também que gosta de cozinhar, né? Que ele faz as coisas direitinho, seja um ou seja outro, estão lá na cozinha fazendo. Aí o companheiro chega, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí a abençoada fala assim, não, nada não, você pode ficar quieto lá, que eu gosto de fazer sozinha. Mas que negócio é esse que eu gosto de fazer sozinha? Né? Eu gostava, quando eu era mais nova, eu falava com o Sérgio, olha, você cuida dos meninos que eu cuido da cozinha. Porque cuidar dos meninos dava muito mais trabalho. 3 anos, tudo pequenininho, então era uma beleza. Ele cuidava. Depois eu fui aprendendo que o fazer junto é que ensina. Porque o fazer junto é que incomoda. Quando vocês estudavam na escola, ou estudam ainda, né? Quem é que gosta de fazer trabalho em grupo? Ninguém gostava, né? Não, eu faço sozinho, depois coloca só o nome. Né? Não, eles demoram demais para poder fazer, demora demais para poder pensar. Aí quero fazer sozinho. É a oportunidade jogada fora. A gente precisa aprender a fazer junto. Quando faz junto, se você for fazer sozinho, você vai gastar 1 hora. Se você for fazer junto, você vai gastar 2, 3 ou 4. Aí você pensa, ai, Senhor, não é possível. Não, eu quero fazer sozinho. Não faça isso, faça junto. Vai dar trabalho? Demais, demais. Você vai ficar assim, ó, os cabelos branquinhos, tá vendo? Olha, tudo branquinho. Mas é a melhor maneira de aprender. A gente não aprende fazendo sozinho. A gente não aprende se não estiver com o outro. Se não aproveitar a companhia do outro. Porque ali, naquele fazer junto, no preparar a comida junto, no limpar as vasilhas junto, né, no fazer as tarefas junto, é que você vai estar conversando. É que você vai estar escutando. É que você vai estar, muitas vezes, entendendo a dificuldade do outro. Às vezes, um detalhe lá, naquela conversa, traz para você aquela luz para você entender. Ah, tá, é por isso que ele entende as coisas desse jeito. Né? Olha, e às vezes você demora 30 anos para poder descobrir. Né?
quem é casado há mais tempo sabe que a gente não conhece tudo do companheiro, né? E muitas vezes é porque as pessoas, 30 anos, né? Você sabe tudo. Não sabe. Porque muitas vezes a gente não parou para escutar. E muitas vezes a gente criou uma imagem, uma ideia do outro que não é a real. Eu conheci um casal que a esposa me contou uma história que eu achei tão interessante. Ela era casada já há muitos anos, tinha mais de 20 anos de casada, e o marido tinha um hábito de dormir, tinha aquele lado da cama que dorme, né? Aí a esposa sempre daquele lado, o marido sempre daquele. Aí um dia, por uma situação de saúde, eles foram obrigados a trocar o lado da cama. E aí, nesse movimento da troca, ela escutou o marido comentando assim, ai, que maravilha. Ele estava adorando ficar daquele outro lado que não era o dele. Aí ela achou aquilo curioso, né? Aí perguntou para ele, mas fulano, mas você está gostando de dormir desse lado? Mas você nunca gostou, você sempre gostou do outro lado? Aí ele ficou assim e falou, olha, vou confessar uma coisa, não, eu nunca gostei de dormir desse outro lado. Eu gosto é desse, mas como você gosta, então, né, eu fui deixando. Aí ela riu que se acabou, porque ela falou assim, mais interessante, porque eu não gosto, eu gosto do outro também. Então, assim, eles estavam vivendo há mais de 20 anos, cada um tentando agradar o outro, mas eles não haviam percebido o que de fato eles gostavam, né? Pode ser, mas, né, conversavam sobre diversas coisas, mas é porque muitas vezes a gente conversa, mas não escuta, né? Ou não sabe falar aquilo que precisa ser dito. Por isso que quanto mais a gente convive, e aí o fazer junto é importante, é que a gente vai aprendendo a conhecer o outro e vai melhorando as nossas relações. Um espaço de respeito e de individualidade. Esse espaço do lar é um espaço em que a gente aprende a respeitar os limites do outro e reconhecer a individualidade. Por quê? Os nossos filhos, e aí tanto o nosso companheiro também, tem momentos em que precisam do espaço deles, do lugar deles, né? Antigamente, as pessoas tinham uma TV em casa, né? Uma única TV, que também era um grande ensinamento, porque as pessoas tinham que assistir junto, e assistir junto, um gosta de uma coisa, outro gosta da outra, então a gente vai trocando, agora a gente vê esse, depois a gente vê o outro, né? Hoje em dia cada um tem seu celular, ou seu computador, cada um vai para o seu quarto, para o seu canto, e não tem mais esse exercício, né? Precisamos desse tempo de cada um? Claro, isso é importante também, até para a saúde mental de todos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas nós também precisamos desse espaço de convívio, tolerância, paciência, o espaço de amadurecer, porque é com o tempo que a gente amadurece, o espaço das palavras mágicas. Vocês conhecem as palavras mágicas, né? Então, hoje em dia, em muitas famílias, se esquecem de trabalhar essas palavras mágicas, né? Por favor, o obrigado, com licença. São palavras que não foram criadas para que a gente use para visita, para fora, né? Ou quando vai na evangelização, não, é para usar em casa, com os pais, com os irmãos, principalmente os irmãos, né? Os irmãos não gostam das palavras mágicas uns com os outros, né? E às vezes até dizem, não, mas é porque é irmão. É exatamente porque é irmão, né? Porque vieram juntos tem uma finalidade, tem uma razão para começar a ser educado um com o outro. E ali, dessa educação, vai surgindo o respeito, a tolerância. São coisas pequenininhas que às vezes a gente esquece, não é? O espaço dos acordos. Não sei se vocês têm o hábito de fazer os acordos, os combinados, né? Aí, lá em casa, fazia as cartazes, tinha cartaz para todo lado, quando os meninos eram menores, né? Das tarefas, o que podia, o que não podia. Estava sempre
lembrando para as netas, hoje tem escala para tudo. Lá em casa tem escala até para dormir com a cachorra. Tem que ter escala direitinho, tá lá pregado na parede, para ninguém brigar por conta do dia de dormir com a bendita da cachorrinha. E todo mundo respeita. Por quê? O que é combinado entre a família é respeitado. Se todo mundo puder participar da construção daquele acordo, fica fácil das coisas acontecerem. Então, se a gente se reúne, olha, a gente tem um ótimo momento que é o Evangelho no lar. Porque para além do estudo e a reflexão das palavras de Jesus, nós ainda podemos aproveitar ali no pós-Evangelho para fazer os comentários da semana, para discutir os nossos acordos, os nossos combinados. Olha, nós temos essas atividades aqui. Quem vai fazer? Como? Quando? Onde? Cada um vai se colocar. Não é nenhuma imposição, não é por obrigação. Cada um vai se sentindo parte. E quando a gente se sente parte, a gente faz com muito mais boa vontade. Então, esse é um dos... Olha quanta coisa boa a família nos proporciona. Tudo isso sem sair de casa. A gente tem a oportunidade de aprender. E muitos de nós querem aprender as coisas só fora de casa, esquecendo a importância dessa oportunidade bendita. O espaço de incomodar e ser incomodado, porque não tem lugar mais interessante na nossa existência para ser incomodado do que o lar, não é? Porque a gente só se incomoda com as pessoas que realmente são importantes para a gente. Você se incomoda com o dono de uma loja que vive a 10 quilômetros da sua casa? Não, você não conhece ele, você não sabe nada dele, né? Você vai incomodar com ele? Não, né? Não. Às vezes a gente pode até se incomodar com uma pessoa no trânsito, com uma situação que acontece fora da sua vida diária, mas é uma coisa passageira, né? Agora, aquele incômodo que fica ali, né, igual um espinho, toda hora ali te perturbando, ele vem de onde? Ele vem do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus parentes mais próximos, do seu marido, dos seus filhos. Não é verdade? Alguém aqui tem problemas mais intensos que não sejam relacionados ao seu contexto familiar? Difícil, né? Normalmente são, né? Tá tudo ali, né? A sogra, o sogro, o avô, a avó. É um grupo familiar. Por quê? Porque foi esse grupo, foi esse conjunto que nós escolhemos nas nossas vidas passadas. Foram com eles que nós erramos, foram com eles que nós infringimos a lei, foram eles que nós desrespeitamos, ou eles também, junto conosco, escolheram seguir por um caminho que não era o mais acertado. E agora nós estamos juntos para trilhar o mesmo caminho. E aí, nesse caminho, nós vamos encontrar as mesmas experiências para ver se a gente não erra novamente. Para ver se a gente consegue sair daquele mesmo ritmo de equívoco, de perturbação e encontrar um caminho mais acertado. E aqui nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 775, que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada na sua estrutura. Nós hoje vivemos um mundo em que há uma infinidade de conflitos que poderiam ser minimizados se o nosso olhar para os agrupamentos familiares fosse mais amoroso. Isso é um fato, né? Que está definida aqui, já no Livro dos Espíritos. Na questão 913,
Kardec pergunta sobre o egoísmo. E os espíritos dizem que é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Onde pode existir um lugar melhor para exercitar ou para nos livrarmos do nosso egoísmo do que o lar, do que a família? Quando a gente tem que fazer junto, quando a gente tem que repartir, isso não é um exercício para nos libertarmos do nosso egoísmo? Pensa nisso. Durante 30 anos, você fazendo todo dia, no final da sua existência, pelo menos um pouquinho você vai ter dilapidado ali aquele egoísmo que era uma pedra tão intensa no nosso coração, né? Não tem o ditado que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Então, é ali sendo cutucado, sendo espetado todo dia, tendo que dividir, achando ruim aquela partilha, é que a gente vai quebrando esse nosso egoísmo, vai deixando um pouco daquele orgulho, né? Então vai aprendendo a fazer outros movimentos para o nosso crescimento. E os espíritos nos alertam de que esse egoísmo é o vício que gera todo o mal. Ele é o pai dos outros vícios que a gente alimenta. É mais fácil viver sozinho? Não sei, né? Para algumas pessoas deve ser. Pelo menos ia ter um silêncio maravilhoso, né? Mas será? Às vezes faz falta, né? Um silencinho de vez em quando não ia fazer mal. Porém, o que a gente ia aprender? Né? O que a gente ia aprender com isso? Se não fosse aquela algazarra, aquele barulho, aquele movimento à nossa volta para nos fazer caminhar. Então a gente precisa avaliar as nossas escolhas de hoje, a sementeira de hoje, porque a de ontem a gente já está conhecendo. A de ontem a gente já sabe qual foi, pelo movimento da vida que nós temos agora, né? No livro Jesus no Lar, né, o Lúcio fala sobre o berço doméstico, que é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Nós vivemos hoje a eminência de ampliação de conflitos que já existem, né? Sempre existiram na história, mas hoje eles ganham uma dimensão muito grande. Conflitos que cada vez vão trazendo outros países e vão envolvendo outras pessoas, e há aqueles que mesmo vivendo no nosso país ficam alimentando das situações, ficam acompanhando, ficam assistindo, ficam falando, ficam alimentando aquele ódio, aquele sentimento de desarmonia que os nossos irmãos ainda vivem quando disputam terras, quando disputam poder, né? E eu tenho certeza que nenhum de nós aprecia ou imagina que a vida dentro de um processo de guerra pode ser uma vida boa, não é? Mas se nós não queremos que a guerra permaneça, se instale, cresça no nosso mundo, nós precisamos que ela não exista no nosso mundo íntimo e que ela não apareça, né? E que ela não ganhe força na nossa vida familiar. E essa guerra, muitas vezes, é uma guerra silenciosa, é uma guerra dos pensamentos, que muitas vezes a gente nutre de ressentimento, de rancor, de mágoa, uns pelos outros. Então, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como é que eu vou orar pedindo a Deus e aos bons espíritos que possam iluminar, né, aquelas pessoas que estão vivendo os conflitos em todas as partes do mundo, para que isso possa mudar nos seus corações, quando o meu coração ainda carrega tanto ressentimento, quando eu ainda desejo que o outro sofra, quando eu ainda me alegro com a dor do outro, porque é a sensação, né, de vingança que eu ainda carrego comigo, fruto lá do que eu plantei lá atrás, do que nós vivemos lá atrás, eu ainda não consegui me libertar. As nossas escolhas de ontem geram o dia de hoje. E as escolhas de hoje vão construir o nosso amanhã. Nós não vamos nós não vamos estar acompanhando o aprimoramento do nosso planeta nesse processo de transição, guardando os sentimentos do mundo primitivo. Então, eu preciso estar em harmonia com o que o planeta também vai estar oferecendo. E para isso, eu preciso mudar. Eu preciso renovar a minha semeadura. As nossas relações milenares e os caminhos para a nossa construção espiritual precisam ser uma meta. Eu preciso ter consciência de que nós vivemos há milhares de anos e nós fizemos muitas coisas nesse tempo, coisas boas e coisas ruins. E para a minha construção espiritual, tudo isso foi importante. Mas muitas dessas coisas não podem mais me acompanhar. Nossas uniões conjugais como base da família, compreendendo que lugar é este? A família. Como é que estão, né? Como é que está a minha relação conjugal? Aí, os meus relacionamentos, né? Aí, com relação ao companheiro, à companheira, qual é a base desse relacionamento? É diversão, amizade, respeito, sexo? O que é? Aonde é que está? O que sustenta esse relacionamento? Porque dependendo do que sustenta esse relacionamento, ele pode auxiliar muito na construção espiritual desse casal. Ou pode dificultar ainda a caminhada. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que as nossas famílias possam ser edificadas sobre a rocha do amor, a rocha do respeito, da tolerância, da compreensão. Que cada um de nós possa escolher semear o que for de bom, de belo, de perfeito, para ter no futuro a alegria de colher, com certeza, as flores de todo o amor que está reservado para cada um de nós. Ninguém vai construir a nossa casa em uma rocha para nos oferecer. Ninguém vai nos livrar das tempestades, ninguém vai nos livrar dos tormentos, das lutas, porque esse é um exercício que cabe única e exclusivamente a cada um de nós. E quando estamos em família, cada um terá seus vendavais,
mas juntos nós vamos criar barreiras, juntos nós vamos encontrar alternativas, juntos nós vamos nos fortalecer. As bênçãos de Deus estão por toda parte. E escolher que elas estejam no nosso lar é uma escolha diária para edificarmos cada um a sua família sobre a rocha do amor divino. Que assim seja.